Sexta-feira, 6 de maio de 2022. Bom dia para todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Vejamos o que nos diz o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por o evangelista São João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne, ela é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que essas santas palavras perdoem nossas vidas, nossos pecados, melhor dizendo, e nos conduza para a vida eterna. E que nós saibamos compreender essas palavras do Senhor, pedindo discernimento ao Espírito Santo, para que nós possamos compreender e entender e não ficar na ignorância, conforme nos diz a palavra aqui no princípio do Evangelho, onde os fariseus, os judeus, discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Bem, aí a gente fica a se perguntar, se você não crê na palavra, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Mas Jesus aqui está nos falando da carne e do seu sangue. É aquele ritual que nós celebramos na Santa Missa. A Sagrada Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que nós tomamos ali a hóstia sagrada, que representa o corpo, e o vinho, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para o perdão de nossos pecados. E, ao mesmo tempo, para nos dar vida eterna, porque simboliza o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que todo tipo de alimento que nós precisamos ingerir para manter o nosso corpo, a nossa saúde física, corporal, tudo provém dele, tudo vem de Deus, porque todas as coisas são dele. E a alimentação que a terra produz, toda espécie de alimentação, seja ela animal, seja ela vegetal, tudo provém de Deus. Se não for por ele, não existe nada. Então é ele quem nos dá o pão de cada dia. Mas como ele falou, que os vossos pais comeram o maná e morreram. Aqui Jesus está se referindo a essa alimentação obrigatória que nós temos de comer diariamente para alimentar o nosso corpo, para mantermos nós fisicamente bem. Agora, quando ele fala do corpo
e do sangue, da carne e do sangue dele, ele está se referindo a uma carne, a um sangue que nos tornará para a vida eterna. Ou seja, é um tipo de alimento que alimentará o nosso espírito, para que o nosso espírito esteja nele e ele esteja em nós. Como ele nos disse aqui, olha que maravilha. Em verdade, no versículo 55, aí Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. Porque ele se faz corpo e sangue, mas é para nos alimentar espiritualmente. É a nossa fé. Precisamos ter a fé em Cristo Jesus e comer do seu corpo e do seu sangue, conforme está nos dizendo a palavra. Foi ele mesmo que revelou isso, que é para fortalecer o nosso espírito, aquele espírito que Deus deu para cada um de nós, que é esse sopro de vida que nós temos. Porque esse corpo aqui, a comida que nós comemos, é aquela comida do dia a dia. Agora, essa aqui é diferente. Essa comida aqui é aquela comida que vai alimentar o nosso espírito. E ele está afirmando que quem come e bebe quem come dessa carne e bebe do seu sangue, jamais morrerá, terás a vida eterna. Isso é fantástico, meus irmãos. Então nós precisamos acreditar realmente que Jesus é o Senhor. No versículo 40, aí ele diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha que maravilha, porque a partir do momento que nós comemos e bebemos a carne do Filho de Deus, que ele é o pão vivo descido do céu, nós teremos a vida eterna, porque ele no último dia nos ressuscitará. Olha que maravilha. Enquanto que esse alimento que nós comemos todos os dias, o nosso arroz e feijão e os outros, uma infinidade de alimentos que nós comemos, esse alimento não, nós vamos morrer, a palavra disse. É fantástico, então ele vai nos ressuscitar. No versículo 55, ele atesta que porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, como o Pai que me vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Que maravilha! Como eu falei mais cedo, Jesus fala que esse pão que nós come, nós vamos morrer. Não tem como. Nós vamos morrer. Agora, quem comer desse pão que ele está falando, que é o pão vivo, descido do céu, que é o seu corpo e o seu sangue, esse viverá eternamente e não terá mais fome e não terá mais sede. Porque este alimento é verdadeiro, é o alimento que através de nossa fé vai nos sustentar eternamente. E como ele falou, no último dia ele nos ressuscitará para a glória de Jesus, para a glória do nosso Senhor amado. E aí, no versículo 59, ele termina esse santo evangelho nos dizendo: assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Então, todas essas palavras ele disse, ensinando numa sinagoga lá em Cafarnaum. E deixou aqui, através da palavra dele próprio, narrada aqui pelo evangelista São João, atestando verdadeiramente que ele é o pão vivo descido do céu. E todo aquele que come desse pão, que é a sua carne e seu sangue, viverá a vida eterna e
será ressuscitado no último dia, nesta vida, porque esse alimento que nós comemos aqui, um dia nós vamos morrer. E após a nossa morte, no último dia, conforme ele está nos dizendo, todo aquele que crer em suas palavras, viver segundo sua vontade e procurar comer da carne e beber o seu sangue, esse viverá a vida eterna. Por quê? Porque no último dia ele virá e nos ressuscitará. É a grande verdade, é a palavra expressamente dita aqui pelo nosso Jesus amado. Glória a Deus, Senhor. Amados irmãos, que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas e nos guardando para a vida eterna, e que a bênção dele, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.